Um menino que vem, dá porrada, tá 23-23, o cara vai lá em cima, ataca e vai, e cai no chão, e se joga, e faz acontecer, e chama a bola. Cara, isso tudo vai atraindo a atenção do técnico, né? Não só o gesto técnico, mas o como ele se comporta dentro do jogo em si. Ô, Cheguei. E professor! aí? Agora eu vou entrar numa parte que tem umas perguntas mais para a galera que assiste o vôlei um pouco de fora poder entender como você pensa e como normalmente os técnicos da base pensam. Pode ser? Tá bom, pode, claro. Então, meu pai perguntou assim, quais são as primeiras qualidades que vocês buscam nos garotos que vão fazer peneira? Peneira é muito complicado, né, Fábio? Você tem pouco tempo para avaliar muitas coisas que devem ser avaliadas. Então, assim, Tá. num primeiro momento, infelizmente o vôlei é excludente, já falei isso outras vezes, é físico, tá? Você pode ter um garoto extremamente habilidoso, o menino vem fazer o teste de ponteiro com 1,60, você está fazendo uma peneira para sub-19 ou para sub-17, só que você tem que pensar que esse atleta vai ter que evoluir pelas categorias, fica complicado dar oportunidade. Não é que o garoto não vai jogar, mas pensando no nosso projeto, alguns projetos que têm adulto e que visam a chegada dos atletas no adulto, a gente tem que pensar no físico primeiro, tá? Aí passado pelo físico, né? Pô, tem as condições, tem a altura, e às vezes nem é o físico ideal. O que esse físico pode chegar, entendeu? Que nem tem garoto que chega magrelo, fraco, só que você olha, o cara joelhão, mãozona, braço comprido, você fala, pô, esse garoto tem 1,80 hoje, mas ele pode sim ter 2 metros no futuro próximo, né? Então essas coisas tem que saber avaliar. E aí na hora que entra com a bola, se ele tem aptidão para fazer os movimentos propostos, e de novo, por mais que faça errado, pô, o garoto salta e ataca com o braço aqui. Tá, o técnico tem que entender ou conseguir ver que naquele momento ele ataca hoje com o braço aqui, mas eu vou conseguir fazer ele atacar com o braço lá em cima? Vou, então pera, então é um atleta em potencial, tá? E aí na hora que você coloca no tático ali o que ele tem de tomada de decisão. Pô, já é um atleta, eu lembro do Barreto, eu dou o exemplo do Barreto. O Barreto, quando era infanto, quando ele veio, o Serginho trouxe ele, a fita da rede aqui, ele atacava a bola aqui, ó, na altura da fita. Não saltava nada e era fracote. Só que o bloqueio pra frente dele, ele batia pra cá, batia pra cá, batia pra cá, ele não tomava bloqueio. Aí você, caraca, a percepção dele do bloqueio era muito legal. Por mais que tecnicamente ele batia com o braço baixo, não saltava, era fraco. Aí ele cresceu, ficou mais forte, melhor fisicamente, aprendeu a bater com o braço estendido. É muito difícil alguém achar o Barreto no bloqueio. Se olhar os números dele, cara, ele roda pra caramba. Então são coisas que a gente tem que reparar. E comportamental também. E isso entra o processo inteiro. Porque teve situação de atleta chegar para fazer a peneira e na hora de passar pela pré-avaliação com o Nutri e as medidas, o atleta já tem uma atitude que não é o que a gente acredita. Ah, pô, então também tem um lado? Tem, cara. A gente vai passar muito tempo com o atleta e, né, mais até do que a nossa família. Você quer trabalhar com pessoas que tenham uma linha ríspida de fazer as coisas do jeito certo. Então, assim, peneira é complicado. No processo, às vezes a gente erra. A gente contrata um cara que você fica um tempo e vê que, porra, de repente não teria que ter passado. E às vezes o contrário. Você dispensa um cara, o cara começa em outro clube, e aí passa uns meses, você olha e fala, puta, eu devia ter ficado com aquele cara lá. É muito rápido, 240, 250 meninos pra gente ver em 6 horas. Entendi. E, por exemplo, nessa, você falou, tem a etapa que alguns não passam por aptidão física e tudo mais. Esse menino, ele vai treinar em outro time. Como que ele pode mostrar durante os jogos que ele merecia estar num time maior ou que ele tem condições de jogar um adulto? Quais características vocês buscam? Cara, personalidade. No jogo já vai bastante para personalidade, né? Tá. É aquela coisa de... Eu vou pegar você de exemplo, né? Que foi a sua live com o William. O William falou que fazia tempo que não via um cara jovem, um cara que vai para dentro, que quer decidir e que se mistura no meio dos velhos. Quando você vai jogar com base, independente do ser sub-17, sub-19, sub-21, você vê a personalidade no menino. Pô, tem menino, um oposto que é muito bom, o menino roda a bola, roda a bola, roda a bola. Aí chega do 20 pra frente, o menino toma bloqueio, ataca pra fora, e aí abaixa a cabeça e coça a testa. Você já vê, pô, peraí, cara, o menino tem um potencial, ele sabe atacar, ele sabe saltar, ele faz a coisa muito bem feita, mas a cabecinha dele ainda não tá indo. E você vê do lado contrário o oposto. Um menino que vem, dá porrada, tá 23-23, o cara vai lá em cima, ataca e vai, e cai no chão, e se joga, e faz acontecer, e chama a bola. Cara, isso tudo vai atraindo a atenção do técnico, né? Não só o gesto técnico, mas o como ele se comporta dentro do jogo em si. E aí acaba acontecendo também as trocas de posição. O Bruno Belo, o líbero do Campinas, é um menino que fez peneira no SESI e eu não aprovei. Só que ele fez peneira de ponteiro.
tinha 1,76, fez peneira de ponteiro, não passou, foi para Campinas. Jogou infantil de ponteiro, mais ou menos, foi bem, direitinho, passava muito bem. No infanto começou a fazer uma tentativa e aí já no segundo ano de infanto trocou de líbero. Hoje é um excelente líbero, todo mundo viu a Superliga que ele fez. Então, assim, chama muito atenção hoje, mas teve uma troca de posição. Entendi. Aí a Ana Clara perguntou uma assim, como que eu melhoro a minha impulsão na hora de atacar? Você pudesse dar alguma dica aí para ela? Consigo, claro. Bom, se o João tivesse aqui, ele ia falar que é só pela parte física, né? Mas, na verdade, é um conjunto de fatores. A parte física, claro, vai te ajudar, né, a melhorar essa impulsão, mas eu precisaria ver como você faz o gesto hoje, tá? Porque muito da impulsão se dá pelo gesto técnico. Às vezes o atleta não faz o gesto técnico correto e por causa disso ele acaba não saltando, tá? Tem gente que abaixa para saltar e aí na hora de devolver, devolve tudo de uma vez. Joelho, tornozelo, quadril, levanta de uma vez assim, tipo, duro. Isso não vai te fazer arrancar do chão. A gente pensa na toalha, né? Quando você enrola a toalha e faz assim para bater em alguém, aquilo lá faz como se fosse um chicote, por isso que dá aquela pressão no final. Então você vai saltar, você faz o contramovimento com o braço para trás e na hora de devolver você começa quadril, joelho e tornozelo. Tem uma sequência de movimentos para te fazer a arrancada. Mas para corrigir a Fernanda, você falou? Ana Clara. Ana Clara. Para corrigir a Ana Clara só vendo como ela faz o movimento. Assim é só opinião. Aí a galera pôde ver também um pouco das leis da FIA, das leis da música, né? aí que eu falava. As leis da... Aí eu tenho uma pergunta muito boa do Herbert aqui, que eu até imprimi aqui. Ele falou assim, sou de Sergipe, um estado menor e com poucas oportunidades dentro do esporte. Gostaria de saber se tem algumas dicas ou algo do tipo para alguns atletas terem visibilidade dentro do esporte, para alcançar um time de base ou até mesmo um time de maior peso. Quando a gente faz busca, Fábio, de atleta, isso, e aí já vou até entrar agora falando de seleção brasileira também. A gente tenta buscar em todos os lugares, tá? A gente não é centralizador, ó, vamos olhar o Campeonato Paulista, tá? A gente olha o Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Carioca, né, Gaúcho, a gente tenta olhar todos os campeonatos. Se o lugar que ele mora não tem um campeonato expressivo estadual, de repente o caminho seja um brasileiro. Porque aí, tanto o brasileiro de primeira ou de segunda divisão ou a série especial, a gente assiste também, acompanha e olha os atletas. Se ele for realmente um atleta de destaque, em algum momento a gente vai ver. Tá? Mesmo ele estando lá, a gente tem agora nesse ano no nosso Sub-19 o Macaulay e o Thierry, que são dois atletas que eram de lá de cima. E um tem 2,2, outro tem 2,4, os dois são compridão, com bração. São atletas em potencial. E a gente trouxe de lá do Maranhão, né? Entendi. Então, pelo que eu entendi, ele tem que buscar jogar campeonatos que deem visibilidade para ele, é isso? Sim, e se não for o campeonato estadual da cidade dele, em algum momento ele vai ter que arriscar ir para uma cidade que tenha campeonatos expressivos ou esperar as convocações de seleções estaduais, porque aí com certeza vai ter. Daí tem uma do Giovanni aqui. Eu tenho 16 anos e jogo pelo time da minha cidade. Você acha que devo tentar ir para outro time? Se o Giovanni tem ideia de seguir, né, o voleibol como carreira, e na cidade dele já não está desafiador os campeonatos, ou ele já está num nível que sobressai, é interessante sim. E não necessariamente times de São Paulo, entendeu? Pode ser de pode ser times de Minas, times do Rio, mas se ele quer buscar isso como carreira, ele tem que buscar equipes sempre maiores. Entendi. E o Jean perguntou assim, se eu sou de fora e eu passo na peneira, como que funciona isso? O time dá alojamento ou não dá? Como que é essa situação? Tá. A gente no SESI nunca teve um alojamento para os atletas, né? O que acontece, a gente faz assim, a gente faz uma distribuição das bolsas e aí a gente tem apartamentos próximos que são custeados pelos atletas com essas bolsas. Então, quando a gente faz a proposta para o atleta vir, isso tudo já entra no cálculo. Então, assim, olha só, você tem um apartamento aqui que você vai gastar X reais por mês, só que a gente vai te pagar X reais por mês de bolsa, que é o ideal para você pagar o apartamento e ter um dinheiro para você tomar café da manhã, o almoço e jantar é dentro do SESI, né? Ter os seus gastos com produtos de higiene, né? Você ter o seu dinheirinho para voltar para casa. Então, isso tudo já entra no cálculo. E quando a gente vai montar a equipe, a gente também tem que ponderar bem isso. Pô, você não pode montar uma equipe inteira com atletas de fora, tá? Porque se dá alguma coisa, o atleta não consegue vir, dá alguma coisa errada, você acaba ficando sem time para jogar.
que foi o meu time de 2012, eu montei e fiquei extremamente preocupado, porque o Vacari era de Goiás, o Birigui era da cidade de Birigui, eu tinha o Matheus, que era de São José do Rio Preto. Então, assim, você tinha muito menino de fora. E aí a gente conseguiu encaixar para ficar bom para todo mundo. Nos mais velhos, sub-21 e sub-19, é bem tranquilo, porque a bolsa já é mais alta e os atletas têm também condição de vir. Agora, o sub-17, às vezes, você tem que propor para o pai. Olha só, eu quero trazer seu filho, só que a gente não tem alojamento para ele. Ou tem a vaga, mas não tem bolsa para dar, né? Que era o caso do sub-17. E aí o pai tem que pensar se vale a pena ou não custear durante um tempo. O próprio Birigui, no primeiro ano, não recebeu nada. Só que aí o pai fez um investimento. E aí depois que ele se firmou no SESI, ele começou a receber e passou por todas as categorias. Entendi. E falando um pouco do outro lado, né, do lado do atleta, quando você faz uma peneira e você acaba passando, você não tem que encarar como se fosse um favor você jogar lá. Você tem que entender o que o clube vai te oferecer, se você vai ter alojamento, se não vai ter, quanto você vai ganhar, se você vai ter escola, se não vai. O clube, ele tem que te dar essas informações. Não é você passar na peneira e, tudo bem, beleza, agora eu me viro. Não, você tem que buscar clubes que consigam te dar uma estrutura para você se manter também treinando. Isso eu concordo com você e também mudou bastante durante os tempos, viu, Fábio? Infelizmente, começou durante um período, agora já não tanto, mas teve um período que começou a aparecer muito mercado. Então, assim, o atleta vinha, pô, mas quanto você vai me pagar? Tá, eu vou te pagar tanto. Mas não, eu quero ganhar mais. Cara, nesse momento, você não tem que estar preocupado com quanto você vai ganhar. É claro, é importante você saber o quanto você vai ganhar para você cobrir todos os seus gastos, entendeu? Mas não tem que ser uma coisa, não, eu quero ganhar um salário excelente para me manter, juntar dinheiro agora. Você está investindo esse período de aprendizado num clube que vai te dar uma estrutura de treinamento excelente e nesse clube você vai evoluir pra caramba, você vai se destacar, você vai treinar num nível, numa intensidade boa, numa frequência boa, vai ter condição de jogar campeonatos, copas, vai ganhar experiência e por conta disso você vai se tornar um jogador mais valioso no futuro. Entendi. Isso aí. Tem que pensar um plano de carreira também, né? Não é só um ano e ponto. E aí, meu pai perguntou assim, já teve algum pai ou mãe que reclamou de você ter tirado o filho dele do jogo? Já, claro que teve. Nossa Senhora. Felizmente não era comum. Quando eu trabalhava no Atlético Ipiranga acontecia bastante, mas era porque era um clube escolinha, né? Mas no SESI não tanto, mas aconteceu sim. Não uma reclamação, um questionamento. Eu gostaria de saber, por que você tira meu filho, não sei o que e tal. E só que eu, de novo, né, por gostar de estudar, eu acabo tendo bastante dados dos jogos. Então, se não faz a estatística na hora, faz depois para poder mostrar para os meninos. E aí ficou fácil de explicar. Cara, tirei seu filho, só que olha aqui os números dele. Ele rodou 15% de bola, tomou 4 quinas, errou 6 saques, tinha que sair, normal. Você é pai, você gosta dele, legal, mas pro voleibol ele não tava... A criança com 10 anos, você tá falando de estatística, pro pai. Não, sub-17, cara, sub-17. Sub-17 já tem que entender, já tem que saber, pô. Boa, gostei. Mas eu vou te falar, o próprio atleta às vezes tem uma percepção errada. Por isso que eu acho importante fazer estatística, porque sabe essa coisa de highlights? Você pega os melhores momentos? Porra, melhor vídeo e melhor momento, só tem melhor momento. O cara é craque, entendeu? E aí o menino, quando tem essa idade, ele às vezes faz uma, 2, 3 bolas bonitas e fica com aquilo na cabeça. Então o cara errou 10 bolas no jogo e acertou 3 bonitas, ele sai do jogo assim, pô, joguei pra caralho, com aquela bola eu cravei. Mas fala, não, cara, você não jogou pra caralho. Não, eu joguei bem, joguei muito bem. Não, ele só lembra do que foi feito bom. Então é importante mostrar também, para ele ver que, calma, cara, você tem que continuar buscando, você tem que continuar evoluindo, treinando mais. Você vai jogar bem no futuro. Sim. Mas ainda precisa fazer mais. Entendeu? Por isso que os números são importantes. Legal. O Natan fez uma pergunta legal aqui na live. Em relação a essa situação que estamos vivendo hoje, o que você acha sobre o congelamento das categorias? Eu acho assim, os meninos de último ano de juvenil vão acabar, em teoria, sendo os mais prejudicados. Porque se passar o ano inteiro sem jogar, eles viraram um adulto com um ano a menos de experiência. Tá? Então, se eu fosse pensar numa proposta, e até já foi conversado com alguns amigos técnicos, eu acho que o ideal de tudo seria o juvenil ter 3 anos, mas não mexer nas outras. Tá? Você continua com sub-17 igual, sub-19 igual, sem congelar, só que aí 2021 você teria os garotos que esse ano são 2000 e seriam o último ano de sub-21, ano que vem ainda seriam sub-21, porque eles teriam mais um ano de experiência antes de cair para o profissional, né? Claro. Mas aí, como que iria tirar isso depois, ou não iria?
Porque daí Então, prejudicaria alguém, não né? iria. Não iria. Você deixaria rolando, entendeu? 3 Deixaria rolando com anos. 3 anos. A Taça Entendi. Paraná faz o Sub-21 com 3 anos, né? Então a Entendi. gente deixaria rolando. Claro que assim é complicado você montar a equipe com 3 anos, porque a gente monta sempre assim um levantador 2000, um levantador 2001. E aí no Tá. final do ano esse cara vira adulto, esse daqui que era reserva, ganhou experiência durante um ano, vira titular, e o que está subindo do sub-19, 2002 que era titular, vem para ser reserva. A gente sempre vai fazendo 2 categorias, 4 levantadores com 4 idades diferentes, para eles irem subindo, né? Ponteiro assim, o posto assim, salvo algumas exceções, né? Seria Entendi. mais difícil fazer com 3. E aí também cai em outra coisa, a Lei Pelé, porque a Lei Pelé, o nosso contrato, o contrato dos atletas vai até completar 20 anos. E aí ele Entendi. estourou, vai ficar com 22, como que vai contratar pela Lei Pelé? Não tem mais como, então teria que achar uma brecha. Entendi. A diferença de 3 anos ficaria grande, né? Porque o menino que é no primeiro ano de juvenil tem 2 anos a menos que o menino que está no último. Então daria É. uma diferença física maior. E eu passei muito por isso quando eu jogava a categoria de base de futebol. Quando eu era bem pequeno, antes de começar no vôlei, por exemplo, eram 2 anos de mamadeira ou infantil que falava lá na época. E os clubes grandes só pegavam os meninos do último ano. Então, era o tempo inteiro o menino sendo mandado embora e volta, manda embora e volta. E ficava difícil você ter uma continuidade num clube, né? Como você falou, de ter um de cada ano. No Mas, futebol, não acontecia muito não, isso. mas mesmo no vôlei, Fábio, isso que eu falei é a gente, é o nosso clube, Tá. tá? Mas tem muitos clubes que para ter equipes mais fortes, por exemplo, vamos supor que a geração seja 98, 98, 99. Ele monta um time inteiro 98 e aí Sim. joga o campeonato o ano inteiro, o time inteiro 98, ganha ou não ganha, enfim. Quando termina o ano, todos esses atletas vencem de idade e viram adulto, e aí ele tem que formar uma equipe inteira do zero, 99. Sim. Então, a gente no SESI gosta de fazer idade mesclada, porque os atletas vão crescendo dentro do processo, dentro da nossa filosofia de trabalho. Passa Entendi. um ano atrás do outro, você sempre vai ter um cara vindo da categoria de baixo, assumindo uma posição melhor, que já trabalha dentro do que a gente acredita de ideal. Então fica fácil pra caramba. E Sim. o nosso time cria algumas estruturas, né? Entendeu? Tipo, estrutura de bloqueio. Você fala, pô, peraí, o SESI todo ano é igual. Ó, como funciona a linha de passo? Todo ano é igual. Por quê? Porque os caras vão crescendo dentro do processo, você não tem que ficar mexendo. Entendi. Legal pra caramba. E agora vamos entrar num assunto que é até uma divergência, eu vejo, entre os jogadores e os técnicos, que é a transição da base para o adulto. O que você acha interessante o atleta ir para um time mais, teoricamente, mais fraco, que ele iria jogar, ou permanecer num time mais forte, mesmo ficando no banco e jogando pouco? Como você entende esse balanceamento? Eu acho que tudo depende, Fábio, porque na verdade, assim, a minha opinião verdadeira é que tinha que ter mais período para o atleta chegar no adulto, tá? Então eu acredito que esses 3 anos já vão ajudar nisso, mas os atletas saem do sub-21 não preparados para o adulto, tá? O atleta que chega direto no adulto, ele ainda vai precisar de mais 2, 3 temporadas para começar a se tornar um atleta completo. Então, de novo, o seu caso, você saiu, jogou uma temporada com a gente no SESI no adulto ali, e aí depois foi pro Corinthians mais 2 temporadas, e o seu ápice foi chegando ali, entendeu? Perto dos 23, 24 anos. E com a maioria dos atletas é assim, entendeu? Se pegar o próprio Lucarelli quando chegou no SESI, não foi o Lucarelli que ele é hoje, entendeu? Então, tecnicamente bem, fisicamente bem, mas a experiência que vai ganhando durante o tempo, ela é importante, vai fazendo o atleta melhorar. Se o atleta for para uma equipe, vou colocar os dois cenários, ele for para uma equipe mais fraca e que ele vai jogar de titular, ele vai ganhar de experiência. Mas o quanto dessa equipe vai proporcionar para ele de bons treinamentos técnicos? Porque se a equipe é mais fraca, o dia a dia de treino também vai acabar sendo mais fraco. Eu não estou falando que os técnicos vão dar treinos mais fracos, mas você vai ter um embate com o time reserva para rodar a bola, para passar, que é um time que não é um time forte para caramba também. E se você está numa equipe muito forte, vamos supor, se ficou numa equipe de ponta, primeiro time de Superliga, para ser quarto ponteiro, de repente não vai jogar tanto, só que são 32 jogos de Superliga no ano, mais Paulista ali, 37, Libertadores, 40 jogos no ano. Só que quantos treinos táticos são feitos no ano? E durante todos esses treinos táticos você vai ter que rodar a bola em cima do Wallace, te bloqueando, você vai ter que rodar a bola em cima do Lucão, você vai ter que rodar a bola em cima do Éder, do Alan, esses caras te bloqueando o tempo inteiro, você vai ter que se propor a se superar constantemente para conseguir estar nesse nível. E aí com isso o crescimento também é muito grande. Tá? Então, por isso que eu falo depende. Né? O Vacari saiu para ir para Campinas, mas um ano antes ele ficou de quarto, quinto ponteiro no SESI, treinando pra caramba.
Tá. E se de repente ele tivesse saído um ano antes, não dá para saber, tá? Mas de repente Sim. ele tivesse saído um ano antes, ele poderia não fazer o que ele faz no Campinas hoje, porque esse ano de crescimento para ele de treino no SESI foi um ano espetacular. Treinou pra caramba, num nível alto o tempo inteiro. Então, assim, são os dois lados da moeda. Faz E os dois sentido lados ter são- essa discussão, então. Faz sentido. É a discussão delicada a que vale. situação. E tem que ser avaliado caso a caso. Tá? Tá. Porque, assim, por exemplo, às vezes um menino fica para ser quarto ponteiro, pô, não vou jogar. Calma. Você não vai jogar, só que o primeiro e o segundo ponteiro são atletas de seleção brasileira. Então, durante uma boa parte do ano, esses caras estão fora e você vai ter sua oportunidade. Tá? E aí, quando voltar, pô, de repente, um dos ponteiros é um cara mais velho. Entendeu? Tipo, pô, no Sesc, vamos dar o exemplo lá do Sesc, tem, não sei, de repente o Maurício, é um cara que tem que ir poupando. Então, esse menino que está de quarto ponteiro vai ter possibilidade de entrada, vai estar perto da quadra também. Por isso que tem que ser que você falou da bolsa da base, que você tem que saber, o clube tem que te falar o que você vai ganhar. No adulto é igual. O clube tem que te falar quais são as suas possibilidades de trabalho dentro do esquema. E aí você avalia se vale a pena ou não. Entendi, legal pra caramba ver essa visão também. Isso que eu falo, o mais gostoso é porque, assim, por mais que tenha, né, a pressão do ganhar e a coisa de vocês aprenderem, tem muito menino que para no meio do caminho. E não é só para porque não teve condições de chegar no adulto. É para porque os meninos que jogaram com você e que hoje não jogam mais foram importantes para o seu desenvolvimento. Muito. Entendeu? Então todos eles têm uma importância dentro da categoria de base. Por mais que às vezes eles não sejam o cara que vai se tornar um jogador adulto. Entendeu? Exatamente. E isso é gostoso pra caramba. Eu tenho um atleta que eu considerei o melhor atleta que eu tive em 2017, que fui campeão infanto, e ele não pisava na quadra, que é o Pizza, Gabriel Pizza. Ele, cara, no banco, você olhava pra ele, tava o tempo inteiro chamando, vamos galera, vamos, não sei o quê. E pedia tempo, ele era o primeiro a correr com água pra dar pros caras, pra ajudar. Ele queria ajudar da maneira que fosse possível pro time ganhar. Porque se um perde, todos perdem, se um ganha, todos ganham. Ele entendeu isso muito claro na cabeça dele. E foi sensacional. E eu vou te falar, se não fosse a energia dele, porque no treino ele dava um gás absurdo, nos treinos, fazendo as coisas, motivando, a gente de repente não teria ganho. Ganhamos 3-2 de Suzano, os 2 jogos apertados pra caramba. Por muito pouco. De repente esse muito pouco teria faltado. E o cara não tava na quadra. Então, cara, a base é muito legal por causa dessas coisas. Hoje o cara faz faculdade de Mauá, joga vôlei de areia, outro esquema. Mas é um puta atleta. Entendeu? O Google é um cara que nesse ano ele era titular. Mas teve anos do Google que o Google não era titular. Mas o Google estava sempre, cara, querendo, fazendo, acontecendo. Tanto que treinou com o nosso adulto um tempão e ajudou o adulto pra caramba. Você vê que, tipo, o que o cara quer passar de equipe acaba sobressaindo muitas outras coisas. E no adulto, quem tá no adulto é quem já joga, né, cara? Quem já chegou, em teoria, né? Já chegou. Mas na base tem muito cara querendo ganhar espaço e fazer no que dá pra fazer que é bonito de ver. É gostoso. Sensação boa de ver. E mesmo se a pessoa não segue a carreira no vôlei, ela leva muita coisa do que ela aprendeu para a carreira, né? Leva. Seja empresa, seja criando uma empresa. Cara, tem um pai de um atleta meu, que é o Luiz. Ele foi levantador, chegou a ser seleção brasileira infanto. E hoje ele trabalha multinacional, né, na Goodyear, e um cargo lá em cima e tal. E eu nunca vou esquecer que numa das conversas que eu estava tendo com ele, assim, de arquibancada, depois de jogo, ele virou e falou para mim, falou assim, Thiago, eu só consegui os meus cargos na empresa que eu tô de destaque, ganhando um salário bom, não sei o quê, por conta do esporte. Porque quando você entra numa equipe corporativa que você tem que trabalhar com gerenciamento de equipe, o cara do esporte, ele sabe delegar funções, fazer as cobranças de uma maneira que as pessoas queiram entregar o produto que ele pediu, sem ser uma coisa de sobrecarga, né, emocional, sem ser uma cobrança chata, e liderar o grupo para alcançar os objetivos da empresa, onde todo mundo faça parte do processo e se sinta importante nele. E o cara trouxe tudo isso do vôlei, legal pra caramba. Então tem as outras vertentes, por isso que eu falo, você vê um menino indo fazer outra coisa, você se sente bem mesmo assim, porque, cara, ele vai levar muito do aprendizado pro que ele decidir fazer. Show, pô, legal pra caramba. E quem quiser falar com você aí, a molecada que tá começando, ou alguém que quiser tirar uma dúvida, como que pode fazer? Cara, fica à vontade, pode me mandar mensagem, tá? Eu tenho alguns técnicos, né, de uns dos estados mais distantes que me mandam mensagem. Na medida do possível eu respondo. Eu fiz algumas lives com o pessoal da Paraíba. Não era aberto, né? Algumas reuniões fechadas, falando um pouco de teoria do treinamento, de periodização de categoria de base, para eles poderem fazer no estado deles, tirar dúvida. Fica à vontade, eu não tenho problema nenhum, é só me escrever, tá? Se for uma coisa que estiver no meu alcance, vai ser um prazer ajudar. Show! E qual que é o seu Instagram para quem estiver vendo no YouTube depois? Thiago Misael,
Thiago Misael. Thiago Misael. Beleza. Não sei se é Eu Thiago coloco ponto depois Misael ou se é só Thiago Misael. Obrigado Beleza? por ter aceitado aí. Obrigado a todo isso. mundo que assistiu até agora. Bastante gente aí. Eu sei que muita gente falou que gostou. Teve história engraçada, teve ensinamento, teve de tudo hoje. Eu particularmente, aprendi muito hoje. Do que você explicou, a sua ideia com o voleibol de proporcionar que mais pessoas gostem do esporte, que mais pessoas acompanhem e que com isso acontecendo o vôlei se valoriza e a gente vai conseguir tornar o vôlei um espetáculo e de repente chegar perto do que a NBA é muito louvável. Do que eu puder te ajudar, pode contar comigo também, porque do que a gente fizer para melhorar o voleibol para evoluir, eu ganho, você ganha, o voleibol ganha, fica bom para todo mundo. Então, parabéns pela iniciativa. Muito legal. É isso aí. Obrigado, professor. Tamo junto. Nós, tamo junto, cuida. Fabio. Você Manda também. um beijão aí pra família. Pode deixar. Abraço. Dá um abraço no pai aí. Valeu. Show.